Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo. Essa semana nós vamos trabalhar, né, durante 2 semanas também o tema da diversidade e vamos estar trabalhando o empreendedorismo também, porque dando continuidade a gente trabalha um tema paralelo, né? Aí eu vou deixar a gravação lá. Quem quiser ver, vou estar enviando no grupo e acesse e vê pelo YouTube. Vocês estão bem? Estão com a apostila, né? Vou tentar falar um pouquinho pausadamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando. Eu não sei se vocês conseguiram já dar uma olhadinha na apostila. Creio que Eu dei uma você, olhada. você deu uma olhadinha. Eu dei uma olhada. Uhum. Então, a gente colocou uma coisa bem basiquinha para no começo assim para dar uma introdução, né? Mas também como é um tema assim que eu acho que é um pouco conhecido, né? Nem por todos assim, né? Algumas pessoas ainda não têm afinidade, mas é um tema muito falado. Então creio eu que vai ser um pouquinho mais fácil, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ou se quiserem também dar a visão de vocês, a gente aceita tudo, tá bom? A aula, a live é nossa aqui. Então vamos lá, vou dar uma explicadinha na apostila. Por que que a gente está tendo que trabalhar? Porque todos os locais, acho que as escolas também estão trabalhando, né? Porque no mês de junho é celebrado o orgulho LGBTQI+, né? Que é especificamente, ele é comemorado no dia 28 de junho, né? Essa data se deve, pois a comunidade LGBT QIA+, procura ter seus direitos respeitados pela sociedade, trazendo a todos nós uma reflexão sobre o preconceito, né, que existe nas pessoas contra os membros dessa comunidade. E para entender um pouquinho melhor o assunto, vamos tratar alguns assuntos que nos ajudam a entender, né? Que as pessoas dessa comunidade, que eles colocaram como comunidade, né? Merecem um respeito, pois todos nós somos humanos, né? E o que realmente importa é o nosso caráter, a nossa personalidade, quem somos. É isso que conta. E aí tem algumas explicações que eu coloquei lá na apostila de vocês, né? Sobre o que é sexo biológico. Eu coloquei até um bonequinho lá, né? Não sei se dá para vocês ver, mas todo mundo que pegou a apostila ficou bem explicadinho para vocês poderem assimilar, né? Que a gente colocou uma flechinha lá, né? É, com as explicaçõezinhas da onde vem o coração, sexo biológico, expressão, enfim. Aí eu vou dar uma ressaltadinha, tá? O que é sexo biológico? O sexo biológico é a condição que a pessoa nasce. Significa o quê? O sexo que ela nasceu. Tem até uma setinha aí no bonequinho que tá bem explicadinha, né? Que no caso se refere ao quê? Ao sexo que a pessoa nasceu, né? Os hormônios, os cromossomos dela, né? Ou seja, se ela é menino ou menina, é o sexo que ela nasceu, né? Vamos falar assim nesses termos, para a gente não elevar nem um pouquinho a mais, né? Sendo que pode ser diferenciado pelas características físicas e hormonais. E aí tá lá, né? O que é identidade de gênero? Vem o que? Ele vem pela mente, né? Coloquei uma setinha lá no bonequinho também para vocês e coloquei uma explicaçãozinha do lado para ficar mais fácil. A identidade de gênero, ela é a forma com que a pessoa se identifica. Se você se identifica com seu sexo biológico que você nasceu, né? Se você é cisgênero, né? E se você se identifica com o seu sexo biológico ou o oposto, ou o seu, ou se você se identificar com o seu, você é transgênero, não é isso? Tá dando para pegar, pessoal, ou tá meio confuso ainda? Tô indo bem Dá pra devagarzinho, aí entender. qualquer coisa vocês podem. Tá dando. E você, Lucas, tá dando? Porque o nosso amigo ele responde para mim no chat. Eu acho que só eu tenho acesso, né?
Eu vejo ele também, mas tá dando pra entender certinho. Tá dando para entender certinho? Eu tô indo bem com calma, né? E aí tem lá também, né? O que é orientação sexual, né? Aí também tem lá, né? Que a gente colocou lá no bonequinho. É a atração que uma pessoa sente por determinado sexo ou gênero, né? Que a gente colocou lá também no bonequinho para facilitar um pouco para vocês estarem assimilando. Mas eu creio que essa apostila ela tá bem explicadinha para vocês conseguirem estar respondendo, né? E aí também tá o que é a expressão de gênero, né? É a forma com que a pessoa ela se expressa diante da perante as pessoas, a sociedade em si, né? E eu também peguei assim, né? Porque alguns poderiam me perguntar assim, professora, mas por que a sigla LGBT mais, né? SGBTQI+, que agora aumentaram, né? O L significa que são as lésbicas, né? O G são os gays, o B é o bissexual, o T são os transgênicos, né? Os transgêneros, né? Que eu acho que vocês sabem também, né? Que ele é a orientação sexual dele, a identidade dele de gênero, que corresponde à pessoa que ele se identifica. E o QI mais lá, né? Que é o termo que se obriga às pessoas que enxergam a sua sexualidade ou seu gênero dentro de um aspecto vasto, né? Que possibilita, né? A possibilidade não somente, né? De ser transgênero, hétero ou homossexual. E temos também o izinho lá, né, que é o intersexual, pessoas cujo o desenvolvimento sexual e corporal se encaixam, né, na forma. E temos também a explicação sobre o azinho, né, que é assexuais, pessoas que não se sentem atração por ninguém na parte sexual, por outra pessoas, mas podem ter sentimentos, né? E o O mais, ele é utilizado para incluir, né? Ele é utilizado para incluir outros grupos, variações de sexualidades ou gênero, né? Que fogem da ectoreximortabilidade, gente. Saiu a palavra, né? E aí a gente está indo com bastante calma, né? Por que que foi criada essa comunidade? Porque antigamente, hoje em dia, né? Vamos ser sinceros, ainda existe muito preconceito, né? Então foi criada uma data para ser mais explicativa, para mostrar o movimento, que eles também se simbolizam pelo arco-íris. Eu não sei se vocês já viram, né? E hoje em dia está se tornando algo mais, digamos assim, natural, né? As pessoas podem ter preconceito, mas não expõe tanto aquele preconceito, até porque temos que ter respeito, né? Acima de tudo, porque são pessoas humanas igual a todos os outros, né? Antigamente a gente via que tinha muita violência, né? Toda essa outra parte. Hoje em dia a gente até vê algumas coisas nas reportagens, mas não tanto como era outro, antigamente. Algumas pessoas hoje já diante dos seus familiares já se assumem, né? A gente já vê mais na escola, não é mais igual era antes. E na segunda folhinha da apostila tem algumas questões que são de alternativas, né? Que eu deixei aí para vocês. Que tá lá, né? Qual é o sexo? Aí vocês vão lá, vão marcar o xizinho se vocês são sexo feminino ou masculino. Significa o sexo que vocês nasceram com ele, né? E aí depois está lá também, né? Marque a alternativa correta com um Vzinho, um F se for falso, né? Aí tá lá, para a orientação sexual. Aí tá lá, a forma com que as pessoas se expressam, a atração que a pessoa sente por determinado sexo ou gênero, né? Se isso é orientação sexual. Aí você vai colocar lá um V de verdade e um F de falso. E o sexo biológico que ele nasce. O que é orientação sexual? E vocês vão responder lá entre verdadeiro e falso. Aí lá no 3, tá perguntando também, né? Sexo
O sexo biológico, ele pode ser definido como A, a atração que a pessoa sente, B, o que a pessoa se identifica, C, a condição que a pessoa nasce. Aí vocês vão lá e vão marcar um xizinho na alternativa correta. E na 4, tá lá assim: você conhece alguma pessoa que se enquadra nessa característica descrita do texto? Aí vocês vão colocar se vocês conhecem, sim ou não, se é uma pessoa próxima de vocês, do meio de convívio, também se não quiser descrever também não precisa, tá, gente? É mais para a gente ter uma ideia como anda as proximidades e o meio de relacionamento de todos, o convívio, né? Alguns têm na família, outros têm na escola, outros têm vizinho. Cada um, eu creio que deve conhecer alguém no meio dessa sociedade, né? Aí tá lá na 5. Em qual mês é celebrado o orgulho LGBTQIA+, né? Aí vocês vão lá e vão marcar a alternativa certa. Eu creio que esse textinho com o bonequinho que a gente colocou do lado, dá para a primeira introdução vocês entender e responder legal essa apostila, né? O que vocês acham sobre esse tema? Vocês querem expressar alguma coisa? Deu para entender? Pode falar, eu vou ler aqui o dele. Se quiser comentar alguma coisa também, Lucas, pode estar falando. Tá bom? Eu não tenho muito o que falar, não. Não tenho. Nossa, hoje o seu microfone é o que tá baixinho, Lucas. Mas eu creio que é um Tá tema muito legal e eu baixo? creio que vocês tudo respeitam também, né? Vocês já viu o modo de violência no convívio de vocês ou não? Ou hoje em dia vocês acham também que todo mundo respeita mais essa comunidade? Eu acho que nos tempos atuais é o que mais tem respeito nessa comunidade. É, ainda mais que hoje em dia tudo é preconceito, né? Digamos. Ou é bullying, ou é preconceito. É, também concordo, né? Ele escreveu aqui que ele acha interessante, mas por causa do preconceito, né, acaba sendo um pouquinho ruim. Mas hoje em dia a gente vê que tem bastante gente, né? Muitos já se assumem até nas redes sociais, né? Entre os amigos. Antigamente tinha muita vergonha nessa parte, né? Sim, também. Também concordo. Então, pessoal, era mais a explicaçãozinha dessa apostila. A live de sexta-feira nós não teremos porque é feriado, né? Eu entrei mais para poder ressaltar o tema com vocês, para vocês irem pegando afinidade com ele para depois ir aprofundando, né? Todos os projetos aqui da casa esse mês está trabalhando esse mesmo tema. E na segunda-feira, vocês não esqueçam de estar vindo retirar a apostila a partir das 11h30. E aí volta as nossas lives, né? Como só não vai ter a de sexta mesmo, por causa do feriado. E amanhã teria do professor William também às 14 horas, não vai ter, porque nós teremos reunião de professores, tá? Então as lives só vão voltar semana que vem, aí acontece normal, mas não esqueçam de vir retirar a apostila, tá bom? Você pode abrir a câmera, Lucas, para mim tirar um print? O nosso amigo, eu esqueço o nome dele toda vez, porque ele aparece para mim como recruta, né? É Jean, né? Então, aí eu já ia até falar, mas a dele não dá para abrir por causa que é pelo computador, né? Então eu só vou tirar o print para registrar e aí a gente já finaliza, tá bom? Eu já tirei o print, né? E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, não tiver dado para pegar normalmente, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? E eu vou disponibilizar lá, vou deixar lá no grupo do WhatsApp também a explicaçãozinha para os outros alunos que não conseguiram estar entrando, tá bom? Pessoal, tenham uma boa tarde, um ótimo feriado e um bom final de semana para vocês, tá bom? Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.